Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar dos maiores problemas da jornada do herói. Eu vejo muita gente assim se dedicando a estudar a jornada do herói no nível exaustivo e reproduzir da melhor forma possível, sabe? Eu vejo até autores que publicam livros bons e aí publicam um livro seguinte e quando eu vou ver, caraca, não tinha aqui Jornada do Herói e agora tem. E eu fico tipo, pra que isso, sabe? E cara, a grande verdade é, tem muito livro que usa a Jornada do Herói e é famoso? Tem. Tem muito livro que é famoso e não usa a Jornada do Herói, tá? E tem também um monte de livro que usa a Jornada do Herói e que não é famoso. E aí o que eu não quero é que você se frustre, que você use a jornada do herói no seu livro achando que isso vai realmente fortalecer ele, tá? E isso é uma faca de dois gumes, pode funcionar sim, mas pode não funcionar, tá? E você pode se frustrar, porque isso, a jornada do herói, não impede que o seu livro encalhe na prateleira da livraria, encalhe em caixas dentro da sua casa. E eu acho que você não quer que o seu livro seja mais um na multidão, tá? Livro com jornada do herói existem aos montes. E o leitor que sente que seu livro é só mais um, ele não vai ter assim, não vai ocupar um espaço no coração dele como eu acredito que a sua criatividade merece, tá? Então, logo de cara, eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? De filmes, principalmente, que eu acho que filmes são mais acessíveis pra gente ter um parâmetro, né? Se você falar de livros, você pode não ter lido os mesmos livros que eu, enquanto filmes, você, no mínimo, sabe que eles existem, tá? Então, eu vou falar aqui de alguns filmes que usam jornada do herói e nem por isso funcionam sempre, tá? Então, eu... Logo de cara, cara... Logo de cara é boa, né? Logo de cara, pensa na quantidade de filmes de super-heróis, na quantidade de filmes de Star Wars, nos filmes do Adam Sandler, nos filmes do Michael Bay, né, e vários filmes de Netflix que usam a jornada do herói e que não funcionam. Porque para cada, por exemplo, para cada Pantera Negra, para cada a Vingadores Guerra Infinita que existe ali um Quarteto Fantástico, existe um Homem-Aranha 3, existe um Thor 2, né? Pro Star Wars, existe a trilogia clássica, que os fãs amam, né? Mas existe o episódio 9, por exemplo, que pra mim é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, sinceramente, por muitos motivos, sabe? Adam Sandler e Michael Bay, meu Deus do céu, eles usam a do herói em acho que todos os filmes deles, né? E são duramente criticados, né? E é uma situação assim, até ambígua, né? Que eles geram a bilheteria, sabe-se lá como, né? Mas não são filmes que as pessoas realmente falam, nossa, meu filme favorito é aquele da Dan Sandler, né? Meu filme favorito é Transformers, pelo amor de Deus, sabe? E Netflix, tem um caso interessante, né? Que eu acho que a Netflix peca quando faz uma adaptação, né? As pessoas zoam muito, né? Brincam muito com as adaptações da Netflix, né? O Death Note, por exemplo, né? E que a Netflix muitas vezes erra na hora de adaptar, né? E percebe, muitas vezes eu vejo que o erro de todo o que isso tudo tem em comum, o que os heróis, que Star Wars, Adam Sandler, Michael Bay, Netflix, o que eles têm em comum quando eles erram na do herói é tanto só pegar uma história, né? Vou me inspirar, sei lá, vou me inspirar em mitologia grega, né? Vou me inspirar num quadrinho que existe, num filme clássico, vou refazer, vou me inspirar num livro, enfim, né? E pega qualquer história e acha que essa história pode ser retalhada para entrar no do herói que vai funcionar e às vezes não funciona por causa do retalho, sabe? Ou então achar que, cara, é só botar jornada do herói, pronto, né? Agora a história fica boa. Tá longe de ser verdade, tá? E os problemas em si, que eu vejo isso. O primeiro ponto se você não entende de fato, né? Se você não leu o livro do Vogler, né? Se você não leu os livros que falam, né, do monomito, etc. Se você só pegou aquele resumo de internet, usou, ou se você leu e não entendeu, realmente não compreendeu, sabe? Ou não praticou o suficiente para você poder realmente absorver, né, esse ensinamento, quando você não entende a jornada do herói, ela parece engessada,
tá? Acho que é o caso, né, de muitos filmes que eu falei aqui, né? Fica engessado, fica formulático, tá? Fica raso. Se você não souber usar de fato a jornada do herói, a sua história vai só seguir um molde e vai acabar sendo mais do mesmo enorme e vai ficar esdrúxulo, tá? E, sinceramente, vai ficar só mais uma história engessada que não necessariamente funciona. Então, o primeiro ponto é isso, tá? Se você realmente não parou e estudou essa bodega a fundo, você tem o risco de só botar um molde qualquer, tá? E, mano, sabe, eu sou nerd, tá? Pra quem não sabe, existe o PlayStation, você deve ter ouvido falar do PlayStation, mas existia o Polystation, tá? O Polystation era um videogame piratão, tá? Que era macabro, que era péssimo, né? E que usava a carcaça do PlayStation. Eles pegavam aquele molde, né? E botaram dentro outro sistema. Então, eu acho que esse é o ponto. Você não entender a jornada do herói é você pegar essa carcaça, mas enfiar dentro um conteúdo que não serve de nada, né? Você imagina só, você pega o carro por fora, tá lindo, né? Pegou a carcaça do carro, tá lindo por fora. Mas você entra, o carro não tem cadeira direita, a cadeira tá rasgada, não tem ar-condicionado, né? A marcha tá engasgada. E aí? De que adianta você ter toda essa carcaça muito bonita se por dentro, né, você tem um bagulho que não funciona. Aquela casa que é linda por fora, muro bonito, a casa mas por dentro tá depredada. Enfim. Mas por dentro tá destruída, né? Isso que é você usar a jornada do herói sem entender ela a fundo. Ela fica engessada, fica uma carcaça muito bonita, mas você se arrisca a justamente não ter um conteúdo bom o suficiente para o seu leitor. Jornada do herói não garante um conteúdo bom na sua história, ok? Segundo ponto aqui também de problema é que se você entende a jornada do herói, quando você estuda, entende, compreende, ela me parece forçada pra caramba. Tipo, sabe, um dos pontos que eu mais fico assim, tipo, sabe? Tipo, a jornada do herói tem o momento da morte e ressurreição, sabe? Em muitas histórias isso é literal. O herói meio que morre e volta. Como, por exemplo, o Pantera Negra. Ele tem uma parte que parece que ele morreu. Spoiler, né? Mas, enfim, né, o Jornada do Herói. Quem usou isso também foi o Eduardo Spohr. Lembro disso muito claro no Batalha Apocalipse. Tá? Tem que ver também do Abalon, de morte e ressurreição. Enfim, Cavaleiro do Zodíaco, né? Cavaleiro do Zodíaco não tem luta nenhuma, que eles não perdem e aí já estão no chão, já derrotados, levantam. Morte e ressurreição. Só que aí eu fico tipo, mano. Aí você pega tipo uma coisa romântica. Você pega o Adam Sandler. Ah não, a morte e ressurreição ela é metafórica. Sabe? Me parece. Minha cadeira tava fazendo muito barulho. Me parece extremamente forçado você usar a jornada do herói no nível metafórico e dizer que ela se encaixa em qualquer história. Sabe? É isso que eu fico vendo. Tipo, quando eu li o livro do Vogler, né? Eu fiquei tipo, mas mano, né? E dava uns exemplos que eu olhava e falava, cara, forçou a barra. Forçou a barra bonito. Pra dizer volta com o Elixir, né? Esse momento, tipo, se for ver, né? O Bilbo, né? E o Frodo também. Os dois no Senhor dos Anéis, né? E no Hobbit, eles fazem aquela jornada toda e voltam pro condado. Faz sentido eles voltarem com o Elixir? Essa metáfora faz algum sentido. Mas, de novo, comédia romântica. O casal no final casa. Mas o Elixir é o casamento. Mas percebe, né? Então eu acho também que quando você que dizer, né, que toda história boa tem você consegue. Você até consegue olhar e apontar a jornada do herói dentro ali do ciclo da história. Você consegue, tá? Mas, mano, eu acho que fica uma forçação de barra enorme dizer que tá em todo que é pro canto, sabe? E eu acho, sinceramente, até importante a gente compreender mais ou menos como se conta uma história, conceitos de início, meio e fim, eu acho interessantes até, tá? Mas o que eu vejo, né? Por que tem essa morte e ressurreição? Eu sinto que a morte e ressurreição é muito mais essa questão de um sentimento de perda, tá? Um sentimento de risco, uma percepção de que a vitória do herói não é garantida, para aí sim mostrar que a vitória dele foi válida, tá? Mas eu vejo assim, o que eu vejo também que tem outros estudos, tá, de como se contar a história que não são os do herói. Eu recomendo que você estude formas de contar a história além da do herói, mas que falam, por exemplo, das emoções
que a história injeta em cada momento da narrativa, né? Esse que é o ponto. Você precisa estar injetando emoções no seu leitor para a história continuar interessante. Você botar só uma emoção só é que nem você comer só uma comida com gosto só o tempo todo. Você enjoa, tá? Então é importante estar ali. Né? Por que tantas histórias têm um interesse romântico, um par romântico? Porque isso é uma emoção que funciona nas pessoas. Tanto funciona, né? Que quando você for ver, por exemplo, em reality shows que o público vota, o público gosta de manter na casa o casal que namora, e é o casalzinho 20, né? Daquele reality show. Você vê, né, o público, sem ninguém mandar neles, né, acaba se comportando de forma a favorecer o casal, porque o público gosta de ver o casal ali dentro. Né? Então isso aí é prova de que o romance funciona, não só nas histórias. Né? Se as pessoas não fizessem tanta questão, né, de história de amor, o casal não seria assim, garantia nenhuma que o casal ficasse na história por mais tempo. E, cara, isso é dito sim, né? Aqui no Brasil nós temos já uma tradição de reality show todo ano, né? Há 20 anos já, sabe? Do ponto que eu tô gravando esse vídeo, mais ou menos 20 anos, né? E, cara, tipo, você percebe isso, percebe que já é dito há muito tempo já, cara. Quando forma um casal, esse casal tem chances maiores de ficar na competição até o final, porque o público gosta deles, né? Então, emoção, amor, o amor é um tipo de emoção, o romance é um tipo de emoção que funciona no público, tá? E aí por isso que tantas histórias têm a romance, por mais que não seja uma história de amor, né? Por exemplo. Então, é isso que eu vejo. O importante é você estar dando emoções na sua história interessantes que mantenham a sua história aquecida, tá? Mas se você... Esse é o ponto. Quando você estuda a jornada do herói, você entende as emoções que são aplicadas em cada etapa da jornada do herói. Mas se você entende isso, você pode desconstruir do seu jeito, né? E optar, não, o casal vai se conhecer no começo, né? Uma história, qualquer tipo de história, uma história de fantasia medieval, uma história de sci-fi, uma história de terror, tá bom. Tem um casal que se conhece no começo, ou tem um casal que já tá junto já desde o começo, por exemplo, né? Percebe? Você pode escolher qual que usar e isso gera consequências na sua história. Você pode mudar, não, vai ter um casal, mas esquece de uma coisa, não vai ter romance entre eles, vão ser só amigos só. Beleza. Ou então vai ter um casal, já começa junto já, mas que não vai ter esse momento de terminar, como muitas histórias enfiam goela abaixo. Sabe? Você pode optar por fazer isso, mas é importante você compreender sua decisão e usar ela da melhor forma possível para sua história. Mas se aí também de herói você pode recriar e pode remodelar, você pode mudar a ordem dos fatores. Caramba, se você pode simplesmente desconstruir a jornada do herói no nível que ela fica irreconhecível, você não está mais usando ela. Percebe? É esse que é o ponto. Entender começo, meio e fim da história é importante. Entender as emoções da história é importante. Tá? Isso sim é importante. Né? A jornada do herói é uma fórmula de bolo que usa esses conceitos que funciona. Mas você não é obrigado a usar esse conceito. Você pode, se você sabe cozinhar, você pega os mesmos ingredientes e faz uma coisa totalmente diferente. E esse que é o ponto. Você quer aprender a fazer bolo e só fazer bolo doce? Ou você quer aprender a cozinhar e pegar e fazer prato doce, salgado? Você quer aprender a fazer massa e carne, salada? Né? E quando você entende, usando a metáfora da cozinha, você chama a sua cozinha, você entende os ingredientes, você entende as panelas, entende o fogão, você já conhece os talheres, você sabe montar a refeição que você quiser montar. E é isso que eu falo sobre escrita criativa, é você usar as ferramentas, usar a narrativa para de fato contar a história que você quiser. É essa a diferença. Se você só sabe a jornada do herói, você só sabe fazer bolo. Se você sabe as ferramentas narrativas acima da jornada do herói, você entra na cozinha e você faz o que você quiser com ela. Essa é a diferença. E no fim das contas, a última mensagem desse vídeo é: a jornada do herói não garante uma boa escrita. Não garante bons personagens, não garante bons diálogos, não garante sequer uma boa história. Então é esse que eu também acho um ponto que eu acho que mata muito, né? Cara, você pega um livro com diálogo fraco e com jornada do herói, de que serve? É você querer fazer. Aí é você fazer bolo de lama.
Percebe? Né? Jornada do Herói, a Jornada do Herói com uma escrita ruim é bolo de lama. Você pode seguir o passo a passo de fazer o bolo, mas se o seu ingrediente estiver estragado, se você usar lama e sujeira, vai ficar um bolo de cocô. Sabe? E aí, de que adianta isso? Né? Então tem muito livro, tem muito filme que é um bolo de lama, né? Às vezes com chantilly em cima, sabe? Mas que é um salvo, né? Mas que usou Jornada do Herói, usou muito bem feita. Serviu de nada, tá? Então, não use lã para fazer o seu bolo, tá? Aprende os ingredientes, aprende a criar personagem, aprende a criar cenário, aprende a criar enredo, aprende a narrar, tá? Aprende isso, foca nisso, tá? Jornada do Herói é uma das opções. Até acho válido você ler e estudar, mas olha, não é obrigatório e nem é a solução para todos os seus problemas. E se você já leu Jornada do Herói, a Jornada do Escritor do Vogler também, sabe? Que a do Herói vem antes da do Vogler, do Jornada do Escritor. Se você já estudou, o que eu te recomendo é estuda outras formas de contar história. Lê outros livros, lê Para Ler como Escritor, que é um livro excelente para escritores, muito melhor que o Jornada do Herói, sinceramente, tá, né? Enfim, isso é um exemplo assim, de livro que também funciona, tá? Pesquisa, cara, o que não falta é opção hoje em dia para você aprender a escrever melhor, você melhorar a sua escrita criativa, tá? Não se limite à Jornada do Herói, ela não vai salvar a sua história, e se a sua história for boa, e se você escrever bem, você não precisa da Jornada do Herói, ok? Então, esse é o conteúdo de hoje. Se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado tutorial e escrita criativa quase todo dia de 2020. Então, até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso.